Saudações vascaínas a todos, um ótimo domingo para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado hoje pela manhã, exatamente para tratarmos de alguns assuntos sobre campo e bola. Inclusive deixando um recado para vocês que às 6 horas da noite nós estaremos ao vivo aqui na nossa live de resenha de domingo para a gente trocar uma ideia, bater um papo e conversar muito sobre Vasco. Mas dentro desse vídeo nós iremos falar sobre a questão do planejamento para 2025, inclusive colocando Carille e já indicando zagueiros. E nós vamos colocar dois nomes aqui que são pauta inclusive do Carille para indicação para o Vasco para a próxima temporada. Inclusive nós havíamos até colocado aqui outras possibilidades na live de sexta-feira, sabendo pelo Carille gostar de alguns zagueiros e por ter trabalhado com eles boa parte no Corinthians. Então a gente vai estar falando aí sobre eles, números e principalmente se seria uma boa ou não para o Vasco na próxima temporada. Mas antes disso, deixa aquela moral pra gente, deixa o seu like que é importante, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu comentário também que é muito importante para saber a sua opinião. Vamos lá, o Vasco definiu o técnico que é o Fábio Carille e agora pensa na próxima temporada. E o planejamento passa por indicações do próprio Fábio Carille para o Vasco. A diretoria já trabalha com o Carille em busca de 2 zagueiros e 2 atacantes. Os 2 zagueiros inclusive foram e vão ser indicações do próprio Carille. Inclusive a gente havia colocado na resenha de sexta-feira, na nossa live, nomes como Gil, como Balbuena, como outros zagueiros, inclusive que haviam trabalhado com Carille no Corinthians e tiveram muito sucesso. Inclusive nós até colocamos a questão de até o Gil, que hoje está no Santos, e existe um imbróglio ali em relação a ele com o Santos pela sua renovação de contrato. Mas aparenta que o que pode prejudicar o Gil em relação à indicação do Gil pode ser a idade. Por ser um jogador acima de 36 anos, pode ser que a diretoria não enxergue com bons olhos. Enfim, nós vamos falar sobre 2 zagueiros que pode cogitar do Fábio Carille, inclusive indicá-los. E algumas páginas de Vasco já estão colocando esses nomes que poderiam agregar. A gente vai falar separadamente um a um para entender aqui um bate-papo entre vascaínos para vocês entenderem como que está a situação dos dois. Vamos colocar em relação primeiro sobre o Pablo, zagueiro de 33 anos que não atua por um bom tempo, acho que no mínimo um ano e meio, quase aproximadamente 2 anos. Por quê? Porque ele teve várias sérias lesões, lesão na coxa, lesão no joelho, entre outras questões. Hoje ele pertence ao Botafogo, mas está emprestado ao... Na verdade ele pertence ao Flamengo e está emprestado ao Botafogo. Só que o Botafogo não vai ficar com ele para a próxima temporada porque se criava uma expectativa enorme em relação ao nome dele, mas ele não conseguiu performar nem 5 minutos com a camisa do Botafogo. E mesmo assim, quando jogou ali naquele início do Campeonato Carioca, ele já se lesionou e depois não conseguiu mais. É um nome forte para o Carille indicar para o Vasco. Aí o torcedor vai me perguntar, pô Bruno, o Vasco vai realmente receber uma indicação de um jogador que está com problemas sérios, de problemas físicos? É isso mesmo. O que pode atrapalhar essa questão é saber a situação clínica desse jogador. Em relação a isso, a gente tem que colocar sempre no ponto da questão que o Vasco precisa de jogadores prontos, que jogadores que possam entrar com a camisa e possam estar 100% ativos e 100% fisicamente, tecnicamente, para poder conseguir já ajudar nesse início de temporada. E eu não vejo o Pablo nessa condição, porque já tem muito tempo que ele não atua, os problemas sérios de lesão vem acarretando com ele. Ele pode querer ter a vontade, ter o desejo de jogar, mas às vezes o corpo e a parte mental acaba não ajudando e poderia ser um zagueiro sim, porque o Botafogo já pensa em rescindir de forma amigavelmente o contrato com um jogador de empréstimo e o Flamengo também, tá? Então seria um nome que poderia ser indicado em relação aí o próprio, até porque o Flamengo nem deseja mais contar com esse jogador. Então
essa questão de jogador livre no mercado poderia facilitar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião se o zagueiro Pablo poderia ser uma boa homem de confiança na época do Corinthians, treinado e comandado por Fábio Carille. Outro nome que vem se colocando, que para mim está num nível um pouco acima tecnicamente e de competindo, se chama Fabian Balbuena, zagueiro de 33 para 34 anos, zagueiro paraguaio, zagueiro que já atuou no West Ham, já atuou na Europa e hoje está no Dinamo Moscou da Rússia. Inclusive, Fabian Balbuena atuou os 90 minutos do jogo de hoje do Dinamo, que venceu no campeonato russão, inclusive tendo desarmes e boas participações no jogada aérea. O que eu falo, por que ele seria o melhor? É um cara que já está jogando, por mais que é o campeonato russo, mas mal ou bem ele está atuando. É um zagueiro de respeito, é um zagueiro de nome e é um xerife que hoje a defesa do Vasco não tem. Dentro das suas devidas proporções financeiras também, seria até mais fácil o Vasco conseguir talvez essa negociação, porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Agora em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato que poderia estar se livrando, mas o que pode pesar muito para o Balbuena decidir sair da Rússia é essas guerras que entre Rússia e Ucrânia, entre outras coisas, que fizeram muitos daqueles jogadores que atuavam no Shakhtar saírem do Shakhtar por conta dessa guerra, e Balbuena não seria diferente. Agora, o nome está na mesa. O nome pode ser indicado pelo Carille. Até que ponto a diretoria vai pensar nesses jogadores? É lógico que a gente vinha martelando desde agosto em relação que o Vasco precisava de um zagueiro de nome. Talvez se o Vasco tivesse um zagueiro um pouco melhor do que esses que lá estão, talvez a gente tinha chegado mais longe, talvez numa possível final da Copa do Brasil, chegado mais longe, talvez ter beliscado uma pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, por conta de parte defensiva e de jogadores inoperantes, o Vasco perdeu muitos pontos e a diretoria precisa correr contra o tempo, porque o ano está acabando e logo no dia 12 já começa a temporada do Vasco no Campeonato Estadual. Alguns nomes são colocados, Carille vem auxiliando, vem indicando isso para o Marcelo Santana, diretor de futebol, e o diretor técnico Felipe, que estão mais por dentro dessa situação, e aí o Pedrinho só é a questão de dar o aval para a contratação ou não. Precisa contratar, porque para mim Lucas Freitas, que foi adquirido aí pelo Palmeiras de graça, para mim é mais uma aposta. Se não tem barganha para contratar um nome de respeito, então aposte em jogadores que vêm atuando, como por exemplo o zagueiro Bruno Alves, que estava no Cuiabá, que teve passagens pelo São Paulo e pelo Grêmio. Então esse é o nosso vídeo agora pela manhã no domingo. Agradeço a todos que vão assistir esse vídeo. Conto com a rapaziada. Deixa o like, se inscreva em nosso canal. Estamos chegando bem próximo aos 10 mil inscritos e a força de vocês é muito importante. Vascaíno ajuda Vascaíno sempre. Deixe o seu comentário aqui para me ouvir a sua opinião e firme, compartilhe, divulgue em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp e muito mais. Saudações vascaínas, às 6 horas da noite estaremos juntos aqui na nossa live da resenha de domingo.